Olha, você estudando auditoria para a faculdade, para o trabalho ou até mesmo para começar uma carreira profissional de auditor. E aí surgiu a dúvida da diferença entre auditoria interna e auditoria externa, ou também chamada auditoria independente. Pois pode ficar tranquilo porque você clicou no vídeo certo. Aqui no nosso canal nós falamos de temas ligados à contabilidade, estudos, livros e mercado financeiro. Então já se inscreve aí e vem comigo porque nesse vídeo nós vamos verificar as principais diferenças entre auditoria externa e interna. Saiba também que aqui no nosso canal nós temos uma playlist só sobre auditoria aparecendo no card aí em cima. Então vamos começar do começo. A prática de auditoria está diretamente relacionada ao crescimento das empresas. Se há muito tempo atrás nós tínhamos empresas pequenas, de capital fechado e muitas vezes familiares com poucos funcionários, com o passar do tempo, essas organizações crescem, os mercados expandem e começam a surgir grandes corporações, empresas grandes listadas em bolsa, com muitos colaboradores e operações mais complexas. Porém, para haver esse crescimento, é necessário que exista investimento por parte das empresas. Para isso é necessário dinheiro. Existe a necessidade de recurso para crescer. Se você já conhece o nosso canal e assistiu o vídeo que está aparecendo aqui no card, você bem sabe que uma empresa pode se financiar com capital próprio, vindo dos lucros e das operações da empresa ou dos aportes do acionista que investem no negócio. Ou elas podem recorrer a capital de terceiros, buscando empréstimos junto a credores que vão cobrar juros por esse financiamento. Mas nenhum dos dois vai aceitar emprestar ou investir sem ter uma resposta bem clara para a seguinte pergunta: qual a situação financeira da empresa? E é aí que todo mundo recorre às demonstrações financeiras das empresas, que podem responder perguntas como a capacidade de gerar lucros, a posição patrimonial, o volume das dívidas e quanto de caixa ela tem. As demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial, a DRE e o fluxo de caixa, são emitidas pelas empresas e analisadas por credores e acionistas. Elas são tão importantes que ao longo do tempo houve a necessidade de que elas fossem examinadas por um profissional independente, ou seja, de fora da empresa, com capacidade técnica para atestar que elas condiziam com a realidade, ou seja, os usuários poderiam acreditar no que a empresa está emitindo. E é aí que surge o nosso auditor independente. Todo o trabalho do auditor independente é com base nas demonstrações contábeis. Logo, quem entende de contabilidade não é um engenheiro, um arquiteto ou um advogado, é um contador. Por isso, a obrigatoriedade de todo auditor independente ser um contador. E para que fique claro aqui, auditor externo ou auditor independente quer dizer a mesma coisa. Ele não é funcionário da empresa. As empresas contratam a auditoria independente para emitir um relatório com uma opinião sobre as suas demonstrações contábeis. Para emitir essa opinião, o auditor tem que analisar a maneira com que a empresa produz as informações contábeis que resultam nas demonstrações financeiras. Então, o primeiro trabalho de um auditor externo é verificar os procedimentos, métodos e rotinas que produzem dados contábeis confiáveis dentro da empresa. Isso a gente chama de controles internos. Nessa etapa do trabalho, o auditor está procurando se a empresa possui procedimentos para evitar desvios e desfalques nas suas operações. Ou seja, a empresa tem que ter regras para garantir que tudo que está na demonstração contábil corresponde à realidade dos seus negócios. Para isso, ela pode implementar regras que funcionem no dia a dia da sua operação, como atribuição de responsabilidade, quem é o funcionário que vai cuidar daquela rotina específica. Devem ser estabelecidas rotinas de aprovação, conferência, a empresa deve limitar o acesso aos ativos por parte dos funcionários e deve estabelecer segregação de função, ou seja, quem executa uma rotina não pode ser a mesma pessoa que vai fazer o registro contábil. O auditor externo ou independente, ao chegar no seu cliente, na empresa a ser auditada, vai verificar se todas as áreas que produzem a informação contábil, que alimentam a demonstração financeira, possuem controles eficientes. Baseado nessa análise, ele pode inferir que, se os controles da empresa são eficientes,
existe um menor risco de distorção, ou seja, de produzir informações erradas. Logo, ele precisa testar menos, realizar menos testes de auditoria para confirmar as contas das demonstrações financeiras. Agora, se ele percebe que esses controles são falhos e fracos, existe um maior risco das informações produzidas conterem erro e as demonstrações estarem erradas. Logo, ele vai fazer um maior número de testes de auditoria nas contas das demonstrações financeiras. Agora que você já sabe que o auditor externo se baseia nesse controle interno para planejar o seu trabalho, quem você acha que no dia a dia está analisando esse controle interno e verificando se essas normas estão sendo seguidas pelos funcionários? É aí que nós chegamos no auditor interno. Esse cara, ele é funcionário da empresa, pertence ao organograma da empresa, porém ele tem uma certa independência na hierarquia da organização. Normalmente é um setor de staff, ou seja, não fica subordinado a um setor, visto que ele tem que analisar e verificar se os setores estão cumprindo as regras. Logo, se ficasse abaixo de algum setor, a sua independência estaria comprometida. Muito bem, depois de toda essa explicação, vamos pontuar aqui as principais diferenças entre o auditor interno e externo, respondendo ao tema desse vídeo. A primeira é que o auditor interno é empregado da empresa e o externo não tem um vínculo empregatício. O auditor interno tem um menor grau de independência quando comparado com o auditor externo. O interno passa mais tempo na empresa e realiza um maior volume de testes. Já o externo passa menos tempo e realiza um menor volume de testes. O objetivo final do auditor interno é verificar se as normas estão sendo cumpridas e sugerir novas normas. Já do auditor externo é emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Um rápido teste para ver se você realmente aprendeu. O auditor externo é o profissional que examina as demonstrações contábeis e emite uma opinião, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é exatamente esse o objetivo do auditor independente. Em uma organização, o departamento de auditoria deveria estar subordinado à gerência financeira? Errado. Assim, a independência do auditor interno estaria comprometida. Quando um sistema de controle interno é bom, o auditor externo deve realizar um maior volume de testes. Errado. Se o controle interno é bom, a informação produzida é confiável, logo são necessários menos testes de auditoria externa. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise e a sua compreensão da contabilidade. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço!